Olá, eu sou Djalma Gomes, também conhecido como DJ. Nesse vídeo eu vou explicar sobre a OUM, Oracle Unified Method, que é a única metodologia certificada pela Oracle atualmente. Mas eu não farei comparações relacionadas a templates, processos, fases, entre a OUM e as metodologias de implementação, AIM, e metodologias de migração. Para isso eu sugiro que vocês verifiquem e consulte os vídeos específicos de implementação e de migração. Muito obrigado. Antes de entrarmos na OUM, Oracle Unified Method, vamos primeiro entender as antigas metodologias da Oracle que já foram descontinuadas. A Oracle tinha distintas metodologias para ciclos de projetos diferentes. Então ela tinha duas metodologias para a implementação de aplicações, que eram a AIM e a AIM for Business Flows, ou ABF, que era uma metodologia mais acelerada para a implementação de pacotes. Ela tinha uma metodologia para migração de aplicações, que era a EMM, Easy Path Migration Methodology. Duas metodologias para projetos de desenvolvimento de sistemas puro, chamado CDM e CDM Fast Track, e uma para a implementação de Data Warehouse, que são sistemas de suporte à decisão. Além dessas, a Oracle também tinha uma metodologia para gerenciamento de projetos, chamada PJM, o que significa que em cada projeto, duas metodologias distintas eram utilizadas, uma referente ao ciclo do projeto e a outra para gerenciamento. Entretanto, como eu já afirmei, nenhuma dessas metodologias hoje são válidas. Todas foram descontinuadas e substituídas pela OUM, Oracle Unified Method. Ao longo dos anos, Oracle adquiriu outras software houses, como PeopleSoft e Siebel, e cada uma delas veio com a sua própria metodologia para implementar os seus produtos. Oracle também desenvolveu processos e documentos para a implementação do seu middleware, como o Beeple, e que foi incorporada na OUM. A OUM também utiliza notações da UML e notações do Scrum, e incorporou um grupo de processos para avaliar a estratégia da organização como um todo. Todos esses diferentes processos, notações e metodologias compõem hoje a OUM, Oracle Unified Method. A OUM, portanto, tem documentos diferentes que utilizam notações completamente distintas. Notações que vieram do Scrum, como as histórias do usuário, que é uma abordagem mais simples e objetiva, e notações que vieram da UML, como modelos de classe de fronteiras, modelos de classe de controle, diagramas de estados, de sequência, de comportamento e assim por diante. Sem contar, obviamente, a boa e velha lista de requisitos, regras de negócio e análises estruturadas que não aparecem nesse slide, mas que são consideradas em alguns documentos. A OUM, a grosso modo, combina três áreas diferentes: Envision, Implement e Manage. Envision é a área que fornece um framework no nível organizacional para desenvolvimento e manutenção da estratégia de TI para toda a organização, definindo um conjunto de objetivos estratégicos que devem ser endereçados através de vários projetos por alguns anos. Uma vez definido esse plano estratégico da TI, ele deve ser revisitado periodicamente ao longo dos anos. Portanto, a Envision ela não é estritamente direcionada a um projeto, ela é focada em toda a organização. Se a gente puder categorizar e distribuir a Envision em três pontos principais, eles seriam: definir a estratégia de TI para toda a organização, explodir e detalhar essa estratégia em vários projetos que podem acontecer ao longo dos anos e considerar a cultura organizacional na hora de implementar essa estratégia, de maneira a reduzir a resistência e fomentar o comprometimento de todos. A Envision possui duas fases diferentes. A primeira delas é chamada Initiate, onde a visão da TI corporativa é definida, benefícios de processo e de negócio são priorizados. E a segunda é Manutenção e Evolução, que contempla a implementação dessas estratégias através dos vários projetos e a contínua revisão dessas estratégias devidamente alinhadas com a estratégia corporativa. A Envision tem também
6 grupos de processos que acontecem ao longo dessas duas fases. O primeiro deles é o Envision Roadmap. Nesse processo, a gente foca nas áreas táticas e estratégicas da organização que devem ser priorizadas, de maneira a maximizar o retorno sobre o investimento. O segundo processo é o IT Portfolio Management, ou gestão do portfólio da TI, que cobre uma visão holística da estratégia da TI da empresa. O principal intuito aqui é alinhar o portfólio de projetos da TI com a estratégia organizacional, a fim de maximizar os investimentos e reduzir os riscos. O terceiro grupo de processo é Enterprise Business Analysis, ou análise de negócio da organização, que provê uma análise dos requisitos organizacionais, permitindo assim uma adequada definição das fronteiras dos projetos que virão. Esse processo produz uma série de modelos de requisitos, tais como modelos de processo da organização, modelos de domínio e modelos de caso de uso. Quarto grupo de processo é a gestão de mudança organizacional. E a meta aqui é avaliar a maturidade organizacional e a capacidade de mudança. Isso é feito conduzindo-se um workshop de alinhamento executivo. O quinto processo é a arquitetura organizacional da empresa, que cobre uma visão da arquitetura técnica e de sistemas da empresa inteira. Inclui aspectos como tecnologias, frameworks, ferramentas de desenvolvimento, metodologias, rede, hardware e segurança. E o sexto e último processo é a governança de TI, onde a gente revê de tempos em tempos se o portfólio de projetos da TI continuam alinhados com a estratégia organizacional. A segunda área da OM é a chamada Manage, que é exatamente igual à versão 4.1 da metodologia de gerenciamento da Oracle, chamada PJM, que foi descontinuada, com pequenas e insignificantes mudanças. Essa área define como cada projeto será gerenciado. A versão 4.1 da PJM difere da versão mais popular e conhecida 2.1, não apenas por causa dos vários processos de gerenciamento de projetos que foram mais detalhados, mas também pela inclusão da abordagem de gestão de mudança e do BID Transition, que foram incorporadas. Essa primeira área, chamada Manage, contém 3 fases, como a versão 4.1 também continha. A primeira dessa fase é Startup, que contempla o processo de BID Transition e o planejamento inicial que define a linha de base do projeto. Nessa fase, alinhamos os objetivos do projeto e os benefícios esperados e planejamos o escopo, cronograma, papéis e responsabilidades, premissas e riscos principais e alinhamos tudo isso com os principais stakeholders do projeto. A segunda fase da área Manage é Project Execution Control, ou controle e execução do projeto, onde a gente consegue os aceites e aprovações, segue o plano que foi previsto e controla o projeto, a fim de medir as variâncias para influenciar de maneira positiva o seu resultado. E a terceira fase do Manage é o Project Closure, ou encerramento do projeto, quando desmobilizamos a equipe, avaliamos lições aprendidas e obtemos o aceite do projeto. A área Manage da OM possui 13 grupos de processo que ocorrem ao longo dessas 3 fases, que são, primeiro deles, BID Transition. Esse, na verdade, é o único processo que acontece apenas na fase de startup. Ao contrário do padrão PMBOK da metodologia Prince2, nós não criamos um Project Charter, um business case escrito, porque essas coisas já deveriam estar incluídas na proposta que foi assinada entre a consultoria e a empresa que vai implementar, o cliente. De maneira que o BID Transition significa entender essa proposta e ter seus principais pontos alinhados entre os principais stakeholders e o time de projeto. Os demais 11 processos não diferem muito de uma metodologia de gerenciamento de projetos normal como o Prince2. Ela é apenas estruturada de maneira diferente com templates que a Oracle sugere. Os nomes desses processos são bastante intuitivos e eu vou dar uma passada rápida sem me detalhar em cada um deles. Então, esses processos são gerenciamento de escopo,
gerenciamento financeiro do projeto, gerenciamento do trabalho, que tem a ver com cronograma, gerenciamento de risco, gerenciamento de problemas e issues. Então, um risco não tratado ele pode virar um problema. Gerenciamento de staff da equipe, gerenciamento da comunicação, gerenciamento da qualidade, gerenciamento de configuração, que é um contexto mais do ITIL, gerenciamento de infraestrutura e gerenciamento de aquisições. O último processo é gestão de mudança organizacional, que contempla lidar com a resistência das pessoas a respeito do projeto, de maneira a fomentar o comprometimento de todos. Uma boa gestão de mudanças não é conduzida apenas preenchendo-se templates, como parece crer a OUM. Existem técnicas e dinâmicas interessantes que podem ser aplicadas com excelentes resultados dependendo do seu contexto organizacional. Embora a OUM não comente e não cubra esses aspectos, a Lean Apps Method contém várias dicas. Descubra um pouco mais. A terceira e última área da OUM é chamada Implement, que contém todos os ciclos de projeto. Todas as metodologias mais conhecidas estão aqui. Essa, portanto, é a maior área em termos de atividades, deliverables e etc. Já que ela contém todos os ciclos de projeto e usa diferentes notações nos seus documentos, nós temos que escolher exatamente o que faz sentido usar em cada tipo de projeto e em cada contexto. É aqui onde M, ABF, MM, DWM, CDM, PeopleSoft Compass, Cibo Roadmap e todas as demais metodologias dos ciclos de projeto são consideradas. A área Implement da OUM contém 5 fases, que são as 5 fases do RUP, Rational Unified Process, que é uma marca da IBM. Primeira dessas fases é a Inception, onde o principal objetivo é prover alinhamento da estratégia do projeto entre todos os principais stakeholders. Ela direciona o atingimento do sucesso do projeto através do alinhamento de todos no que se refere a escopo, estimativas macro, requisitos de alto nível e principais riscos e premissas. A segunda fase da Implement é a Elaboration, e o objetivo aqui é desenhar a solução, partindo dos requisitos de alto nível que foram mapeados na fase anterior e explodindo essa solução em protótipos e arquitetura inicial, fornecendo uma base estável para as próximas fases. A terceira fase é a construção, onde o objetivo é exatamente construir a solução acordada e desenhada na fase anterior, através de configuração das funcionalidades padrão, desenvolvimento de customizações e extensões e testes de todo o sistema. Em outras palavras, é aqui que a gente valida que todos os componentes da solução integrada se encaixam, preparando sim o sistema para o teste de aceite e a implementação. Quarta fase é a transição. E aqui a gente tem a solução integrada, validada pelos usuários e pronta para entrar em produção. Nesta fase, usuários são treinados na nova solução, de maneira que entendam como operacionalizar o seu dia a dia através do novo sistema. Testes de execução e a execução do plano de transição, que é também chamado de cutover, ocorre nessa fase, assim como o Go Live. Depois da entrada em produção, nós entramos na última fase, que é a produção. E o objetivo aqui é apenas suportar o novo sistema que já está em produção por um período curto, monitorando a performance e reagindo às solicitações de correção de erros. Novas necessidades podem surgir nessa fase e devem ser avaliadas, priorizadas e planejadas para futuros releases ou projetos. A OUM tem também 15 processos que são executados nessas 5 fases dentro da área de Implement. São eles: Business Requirements, ou requisitos de negócio. Aqui, a gente define as necessidades de negócio do sistema, listando-as e priorizando-as no formato de uma lista Moscou, que significa must, should, could e would, ou seja, requisitos que eu devo implementar, que eu deveria, na melhor das hipóteses, implementar, que eu poderia implementar e que eu deveria numa prioridade um pouco menor. Esse processo
provê um conjunto de modelos de requisitos que podem mudar ao longo do projeto dentro de uma visão iterativa. Os principais produtos dessa fase são os objetivos de negócio e a lista de requisitos priorizada. Esse processo representa a visão da área usuária do cliente no que diz respeito à solução a ser implementada. O segundo processo é a análise de requisitos. E aqui, os requisitos de negócio que foram mapeados no processo anterior são explodidos em modelos de caso de uso que são refinados e detalhes de caso de uso que são acrescidos, a fim de permitir maior visibilidade da solução final. O terceiro processo é mapeamento e configuração. Aqui, as estruturas de dados de negócio são definidas e estruturadas dentro de um ambiente protótipo da aplicação padrão. Um conjunto de sessões iterativas de mapeamento chamadas CRPs ou Conference Room Pilots são conduzidos de maneira a garantir que o protótipo atingiu os requisitos detalhados de negócio. Nessa fase, a lista Moscou, que eu comentei agora há pouco, ela é refinada continuamente numa abordagem iterativa. Quarto grupo de processo é análise. E aqui a gente refina e estrutura os requisitos de negócio mapeado nas fases anteriores, em um conjunto de modelos conceituais, tais como o modelo de caso de uso. A análise representa a visão dos implementadores, ou seja, da consultoria a respeito da solução final. Quinto grupo de processo é design. E o principal produto aqui desse processo é o modelo do desenho da solução, que inclui vários modelos, tais como o modelo de objetos, que descreve a implementação dos casos de uso, e as chamadas design classes, que detalham as classes definidas na solução. Sexto processo é implementação. Os produtos da fase anterior, que é design, são usados para implementar a solução em termos de parametrização e codificação de componentes, scripts e executáveis. Sétimo grupo de processos são os testes, e aqui nós estamos falando de todos os testes, com exceção de testes de performance. Isso significa que teste unitário de objetos customizados, testes do sistema padrão, testes integrados e testes de aceite são considerados nesse processo. O oitavo grupo de processo é gestão da performance, e aqui inclui planejamento e execução dos testes de estresse para garantir uma performance aceitável da solução integrada. O oitavo grupo de processo é a arquitetura técnica. E por arquitetura técnica, estou me referindo à parte técnica do projeto, em tópicos como hardware, instância da base de dados e aplicação. São aquelas atividades geralmente desempenhadas por um DBA ou uma equipe de infra. Décimo grupo de processo é conversão e aquisição de dados. E aqui a gente inclui toda a conversão dos sistemas legados para o EBS, dos sistemas que deixarão de existir para dentro do EBS, considerando desde o planejamento dessa conversão até a criação e teste dos componentes necessários para extrair, transformar, transportar e carregar esses dados para dentro do Oracle Business Suite. 11º processo é documentação. Aqui a gente define os requisitos para a documentação do projeto e estabelece quais documentos são necessários. Esse processo inclui também o desenvolvimento da documentação para complementar a documentação padrão que o Oracle já tem, como a Technical Reference Manual e User Guide. A gente tem que incluir informações relevantes ao contexto do cliente. 12º processo é gestão de mudança organizacional, que começa nos níveis mais estratégicos da organização, os níveis C, CFO, CIO, CEO, identificando os desafios humanos e organizacionais da implementação tecnológica, a fim de se criar uma abordagem sistemática e sensível a variáveis de tempo e custo para reduzir o risco específico de cada organização. 13º processo é justamente o treinamento, que inclui as atividades necessárias para planejar e executar o treinamento a todos os usuários, considerando os passos do dia a dia a serem executados no sistema e também os passos
que serão feitos de maneira manual, que não estão sendo endereçados pelo sistema e nem através de customização. 14º processo é transição, e o objetivo aqui é instalar e configurar a solução integrada em produção, incluindo a disponibilização de rotinas e patches de instalação. Esse processo, entretanto, começa cedo no projeto, definindo os requisitos do plano de transição, que é o plano de cutover, e vai se desenrolando ao longo do projeto, até o seu ápice, que é a execução desse cutover, o Go Live e a desmobilização dos sistemas legados. E o 15º e último processo é a operação e suporte. E o objetivo aqui é monitorar o sistema em produção por um curto período, reagindo rapidamente a eventuais solicitações de correção de problemas e planejando a implementação de novas necessidades em futuras releases ou futuros projetos. Vamos então sumariar o OOM nesse slide único. Primeiro, nós temos a área Envision, que, como eu comentei, não é direcionada a um projeto específico. Ela é direcionada a toda a organização e ela é dividida em duas fases: iniciação e manutenção e evolução. Assim que o projeto inicia, nós vamos ter duas áreas da OOM acontecendo: Manage e Implement. Então, o projeto começa com a área Manage, na fase de Startup, onde o Bid Transition, que é a apreciação da proposta, entendimento dos principais pontos, e o plano de projeto básico, o baseline, é estabelecido. A implementação vem logo depois da fase de Startup da Manage, com todas as 5 fases que eu já mencionei: Inception, Elaboration, Construction, Transition e Production. Ao longo do projeto, nós temos a fase de controle e execução do projeto, que pertence à área de Manage, de gerenciamento, para executar o plano e controlar as variâncias, a fim de influenciar de maneira positiva o seu resultado. Depois do Go Live, a gente entra na última fase da área de Manage, que é a fase de encerramento. Bom, ao longo de todo esse projeto, obviamente de tudo isso, nós temos a gestão de mudança organizacional, que, como você deve ter percebido, ela permeia todas as 3 áreas da OOM. Ela faz parte da Envision, ela faz parte do Manage e ela faz parte do Implement. Chegamos ao nosso último slide e eu espero que tenha sido útil para você. Como nós vimos, a OOM não é direcionada a um tipo específico de projeto. A gente tem que escolher aquilo que faz mais sentido no nosso contexto, seja implementação, migração, desenvolvimento, e utilizar a estratégia de mudança organizacional mais adequada. A OOM tem mais de 300 atividades diferentes e mais de 300 documentos distintos. Aproximadamente 86 atividades se repetem através dessas fases. Existem atividades que usam até 4 documentos e outras atividades que não requerem nenhum template, nenhum documento. Existem templates que são usados em várias atividades. Usam vários tipos de notações distintas, como caso de uso, histórias do usuário, fluxograma, diagramas de comportamento, diagramas de classe, diagramas sequenciais e outros. É por isso que alguns templates da OOM se parecem bastante redundantes. A gente tem que escolher entre esse oceano de templates quais que nós vamos usar em nosso projeto específico. Sem comentar que uma grande variedade de templates não são bem formatados, na minha opinião, o que faz o trabalho de preenchê-los algo muito desafiador. Além disso, a OOM não aponta técnicas e abordagens para a gestão de mudança, para o Change Management, mas apenas template. OOM é escalável, flexível e muito confuso. E apesar do seu tamanho, algumas coisas não estão lá, coisas bastante importantes para um projeto EBS. Eu acredito que a gente tem que manter os nossos projetos o mais enxuto e simples quanto possível.
Documentos e técnicas não são o propósito final de um projeto. Eles são apenas um meio para se atingir um fim, e eles devem ser usados tanto quanto eles são úteis. Em outras palavras, a gente tem que manter as coisas o mais simples possíveis. Descubra um pouco mais sobre a metodologia LeanIPS, criada especificamente para projetos de Oracle EBS, independente de serem upgrades, implementações ou rollouts. Eu vou apontar para você não apenas templates bem formatados, mas técnicas, dinâmicas e inclusive jogos bem interessantes para se utilizar dentro do contexto do projeto, úteis especialmente para change management, e te oferecer dicas muito interessantes de como gerenciar o seu projeto. Existem alguns templates que você pode fazer um download dentro da área do site que é direcionada a assinantes. Alguns templates podem ser baixados inclusive de maneira gratuita. Mas como o método não é apenas o preenchimento de templates e seria muito difícil eu mostrar tudo nesse website, a sugestão é que você me contate e vai ser um prazer poder assisti-lo a esse projeto.